Graça e paz para todos e todas que vão ouvir mais esse podcast. Há uma história na Bíblia sobre Nabal, Abigail e Davi. Nessa época, Davi já tinha sido ungido rei, mas ele ainda não era rei de Israel. Quem era o rei de Israel ainda era Saul. E Davi, com seus homens, né, ele tinha um exército, os valentes, né, os valentes de Davi, estiveram numa região que era uma fazenda de Nabal. Esses homens, esses valentes de Davi, protegeram os rebanhos de Nabal contra ataques de salteadores do deserto e mantiveram boas relações com os pastores que trabalhavam ali. Então, na época da tosquia das ovelhas, Davi enviou 10 de seus homens a Nabal, buscando alguma gratificação pela proteção, pelo serviço prestado aos pastores dele. Essa gratificação seria muito importante para as condições de Davi naquele tempo, que necessitava de provisão para os seus valentes, para os seus homens. Quando Davi ficou sabendo que Nabal havia se recusado a dar alimento como uma gratificação aos seus homens, ele pegou 400 guerreiros armados e partiu para atacá-lo. Foi então que alguns dos empregados de Nabal contaram a Abigail, que era esposa de Nabal, tudo o que estava acontecendo. Rapidamente, Abigail se empenhou em evitar a catástrofe que se aproximava. Ela preparou uma grande quantidade de provisões por conta própria e encaminhou como uma oferta de paz a Davi. Ela pessoalmente foi ao encontro de Davi sem avisar o seu marido. Quando Abigail viu Davi, ela desceu do seu jumento e se prostrou perante ele, pedindo misericórdia. O marido de Abigail, Nabal, era um homem duro e ignorante. Ele acabou tratando Davi de forma grosseira. Ele se recusou a dar ajuda aos homens de Davi. Abigail percebeu que a atitude do marido era um insulto a Davi e tenta reparar o mal com muita sabedoria, assumindo a ação do marido como se fosse sua. Então vamos ler uma 4 versículos lá do primeiro livro de Samuel, capítulo 25, a partir do verso 28, do 28 ao 32. Abigail falando: perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor teu Deus te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Há aqui uma linda promessa para aqueles que pelejam as batalhas do Senhor e para quem não tem maldade dentro de si.
Maldade no sentido de ter ódio e violência e desejo de vingança. Sabemos que somos pecadores e pecadoras e a gente pensa às vezes o que é mal, o que não é certo. E claro que a gente tem que pedir sempre ao Espírito Santo para nos revelar isso, para a gente pedir perdão. Mas aqui, quando Abigail fala que não haja mal dentro de você, no sentido de maldade mesmo, de querer aplicar o ódio, a violência, se vingar com as próprias mãos e derramar sangue inocente. E Deus promete fazer dessas pessoas casas firmes. Então, a pergunta que eu fiz no título dessa mensagem é: você quer ser casa firme? É isso que você deseja para a tua vida? Ser casa firme? Deus promete fazer de nós que estamos em Cristo Jesus casas firmes. Mas o que isso significa? Casa firme é aquela que é construída sobre a rocha. É aquela que não se abala diante de uma dificuldade. A casa firme fica inabalável durante os ventos e as tempestades. Durante toda a nossa vida, há muitas tempestades. Vivemos grandes dificuldades, vivemos num mundo caído, como a própria Bíblia diz. Então, a gente não vive nunca um mar de rosas. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas ele nos exorta a termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e quem estivesse nele venceria também. Mas quando nós somos casa firme, por estarmos na rocha, que é Jesus, nada vai nos abalar, porque nossos alicerces são seguros e firmes. Alicerces firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Deus promete abater os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Sabemos, e eu quero explicar essa palavra inimigo aqui, sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, isso a Bíblia nos ensina, e sim contra o inferno, com todos os seus demônios. Então são esses inimigos que serão abatidos pelo Senhor, se nós estivermos nele. Deus promete atar as nossas vidas nos feixes dos que vivem com ele. Deus nos promete todo o bem que tem dito, ou seja, que todas as suas promessas seriam cumpridas e serão cumpridas na vida daqueles que lutam as batalhas do Senhor. E o que significa lutar as palavras... E o que significa lutar as batalhas do Senhor? Significa fazer a obra de Deus, batalhar contra os inimigos de Deus, que são os nossos inimigos, os nossos adversários. Batalhar para a expansão do reino de Deus sobre a terra. Batalhar para ser luz para todos os que se encontram em trevas. O envolvimento correto num conflito significa representar a Deus corajosamente e deixar que as injúrias e as afrontas pessoais sejam resolvidas pelo Senhor. Nós somos os embaixadores de Deus aqui na terra e por isso temos que lutar as lutas do Senhor. Temos que investir no reino de Deus e desbaratar os adversários do Senhor. O adversário maior de Deus, que é Satanás. Claro, com todos os seus demônios. Eu tenho aprendido em minha caminhada com Jesus que se eu me ocupar das coisas do Senhor, das coisas concernentes ao reino de Deus, Ele cuidará das minhas coisas. E além de ver as promessas de Deus cumpridas, nós sempre seremos colocados como príncipes sobre a nossa terra. Ou seja, Ele nos dará autoridade no lugar onde vivemos. O Senhor me fará casa firme, porque eu
pelejo, eu luto as batalhas do Senhor, e que não se ache em mim nenhuma maldade em todos os meus dias. Essa foi a profecia dada por Abigail. E a profecia feita por Abigail a Davi foi cumprida, e nós podemos ver isso lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Aí sim, Davi já era rei. Do versículo 11 ao 13, diz assim a palavra de Deus: Dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. O seu descendente, edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aí no versículo 29, eu vou pular, né? Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Davi estava falando dele, que ele sabia que a casa dele seria bendita, porque Deus iria derramar das suas bênçãos. Agora é o próprio Deus que faz uma aliança com Davi. Nessa aliança, Deus promete que o descendente de Davi, que foi Salomão, edificaria a Deus uma casa, que foi o templo. Mas o pleno significado dessa promessa, que expressa um relacionamento que o Senhor estabeleceu com os reis davídicos, foi totalmente realizada em Cristo. Jesus foi o descendente, que é uma casa firme para todos nós. E o templo, naquela época, Salomão, filho de Davi, edificou para Deus. Mas hoje o templo de Deus somos nós. O nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. Então hoje podemos possuir essa promessa, a de saber que Deus nos constituiu como casa firme, e que Ele sempre vai abençoar a nós, que somos esse templo, e a nossa casa, a nossa família. Temos essa certeza que a casa dos servos de Deus sempre é bendita, e que Deus sempre nos visitará com misericórdia e nunca se apartará de nós, nunca nos deixará só. Você está ouvindo isso, meu irmão, minha irmã? Deus nunca nos deixa só. Essa é a mais linda de todas as promessas ditas lá no final dos evangelhos, que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. E através do descendente, Jesus Cristo, fomos inseridos no reino de Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, o único reino inabalável. Todos os reinos desse mundo caíram e vão cair, mas o reino de Deus é inabalável. Nós estamos atadas nos feixes de Jesus. E isso é tão maravilhoso, isso nos dá tanta segurança. Eu encorajo você a dizer: o Senhor me fez casa firme, porque eu pelejo as batalhas do Senhor, e que não se ache em mim nenhuma maldade em todos os meus dias. Eu quero ser casa firme. E você, meu querido, minha querida, irmão e irmã? Eu não quero que se ache em mim nenhuma maldade. Como eu disse antes, nós somos todos pecadores, pecadoras, mas temos que clamar para que o Espírito Santo nos limpe e nos purifique.
Tome posse das maravilhas e incomparáveis promessas do Senhor e sua vida e sua casa para que sua vida e para que sua casa possam ser benditas. Minha oração por mim e por você é que possamos sempre desejar ser casa firme, ali firmada na rocha que é Jesus, lutando as batalhas do Senhor. Minha oração por mim e por você é que não haja em nós nenhuma maldade, para que todas as promessas de Deus possam se cumprir em nós e através de nós. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que sobre nós Ele levante o seu rosto e nos dê a paz.